Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aí para a resolução de questões referentes ao concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. A gente já fez duas baterias de resoluções de questões. A primeira sobre os assuntos relativos à Capitania de Pernambuco. A segunda referente aos assuntos da província de Pernambuco. E agora a nossa terceira bateria de resolução de questões. Iremos tratar do período republicano. Veremos então a República Velha, a Era Vargas, a ditadura militar e Pernambuco mais recente. Muito bem, vamos começar com uma questão relativa ao período da Primeira República no Brasil, também chamado de República Velha, o período de vigência do chamado voto de cabresto. Como a gente vê nesta imagem que já temos na tela aqui uma charge publicada na revista Careta, que era de autoria de Storni. Vamos ver então o que diz o nosso enunciado da questão. A charge satiriza uma prática eleitoral presente no Brasil da chamada Primeira República. Tal prática revelava a... Vamos analisar a charge com atenção, pessoal? Vamos analisar a charge com carinho. Na charge aparece o político, trazendo a rédea ao eleitor, simbolizado por um burro. Este é um exemplo clássico do chamado voto de cabresto, que predominou durante a Primeira República, que era aquele voto obrigatório, aquele voto condicionado à vontade do coronel, não à vontade do eleitor. Era um voto forçado, um voto condicionado pela troca de favores, o chamado clientelismo, ou pela coerção, pela violência que os grupos armados dos coronéis exerciam. Então vamos ver as alternativas aí. Primeira, alternativa A: ignorância por parte dos eleitores dos rumos políticos do país, tornando esses eleitores adeptos de ideologias políticas nazifascistas. Bem, não tem nada a ver com o que a gente viu ali no cartoon, na caricatura, que mostra o voto de cabresto. Não tem nada a ver, é o voto obrigado, é quando o eleitor está condicionado, obrigado, está sendo coagido a votar nos candidatos determinados pelo coronel. Alternativa B: a ausência de autonomia dos eleitores. Autonomia, olha esta palavra aqui, senhores. Autonomia, que significa liberdade. Ausência de liberdade dos eleitores e sua fidelidade forçada. Olha aqui dois termos muito importantes. Fidelidade forçada. Aqui nós temos revelado o sentido do clientelismo, que foi uma característica do voto de cabresto, porque havia a troca de favores pelo voto e também a coerção, a imposição do voto aos eleitores mediante a prática de violência. Então você tem aqui uma fidelidade forçada a alguns políticos, as quais limitavam o direito de escolha e demonstravam a fragilidade das instituições republicanas. Eis aí a nossa alternativa correta, pessoal. O voto de cabresto predominou basicamente no Brasil durante a Primeira República, porque naquela época o voto não era secreto, o voto era aberto. Não existia justiça eleitoral para fiscalizar o bom andamento das eleições. Por isso que as fraudes eram uma constante. Alternativa correta, então, letra B. Temos ainda a letra C, que diz: restrição provocada pelo voto censitário, que limitava o direito de participação política àqueles que possuíam um certo número de animais. Nada disso. O voto censitário predominou durante o Império no Brasil. Com a proclamação da República, houve o estabelecimento do voto universal. Era um voto limitado, é verdade. Só maiores de 21 anos do sexo masculino e alfabetizados é que tinham direito ao voto. Mas não vigorava mais o chamado voto censitário. Alternativa D: facilidade de acesso à informação
e propaganda política, permitindo aos eleitores a rápida identificação dos candidatos que defendiam a soberania nacional frente às ameaças estrangeiras. Não tem nada a ver com esse contexto, até porque durante a Primeira República no Brasil, nós sabemos que a maioria esmagadora da população era analfabeta. Letra E, pessoal. Ampliação do direito de voto trazida pela República, que passou a incluir os analfabetos e facilitou sua manipulação por políticos inescrupulosos. Incorreta essa afirmação, pessoal. Vamos lembrar que os analfabetos não possuíam o direito de voto no Brasil. Os analfabetos só conquistaram o direito de voto no Brasil durante a chamada Nova República, ou seja, depois da redemocratização do Brasil após o regime militar. Nesse contexto histórico que nós estamos estudando especificamente, que é o da Primeira República, os analfabetos ainda não votavam. Portanto, a afirmação correta aqui da nossa questão que aborda o voto de cabresto, o coronelismo, que imperou durante a Primeira República no Brasil, é a alternativa B, B de Brasil. Vamos ver a segunda questão aqui, pessoal, que já caiu em um concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Vamos ver então sobre que assunto nos fala esta referida questão. Vamos ao enunciado. Sobre as articulações políticas, conhecidas como política do café com leite, pode-se afirmar. Vamos recordar então, senhores. Política do café com leite foi um acordo envolvendo as oligarquias dos estados de São Paulo, representadas no Partido Republicano Paulista, e as oligarquias do estado de Minas Gerais, representadas no Partido Republicano Mineiro. São Paulo e Minas Gerais, os dois estados mais populosos e mais ricos do Brasil, formam este acordo político que vai garantir a predominância desses dois estados no cenário nacional. Tudo bem? Essa foi a chamada política do café com leite. Vamos então nos atentar agora para as alternativas que a questão nos mostra. Vejamos. A alternativa A diz o seguinte: atendiam às crescentes reivindicações das classes operárias das grandes cidades. É claro que não, né, pessoal? Como nós vimos, a política do café com leite era basicamente um acordo, uma aliança política envolvendo São Paulo e Minas para que os dois predominassem no cenário político nacional, para que esses dois estados praticamente fizessem uma espécie de alternância governativa, ou seja, uma espécie de revezamento no poder político, atendendo exclusivamente aos seus interesses político-partidários. Letra B. Privilegiavam as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais nos cargos de poder. Aí, beleza. Encontramos então a nossa alternativa correta. Política do café com leite, acordo entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, as duas oligarquias mais fortes do país, os dois principais estados do Brasil, na época. Letra C, garantiam honestidade e legitimidade aos pleitos eleitorais. Aí eu pergunto para você, havia honestidade, havia legitimidade nos pleitos eleitorais? Não havia, pessoal, porque naquela época vigorava o voto de cabresto, que a gente viu no exercício anterior, vigorava também o coronelismo, que era a influência dos grandes proprietários sobre a política local, a política regional, controlando os eleitores, o chamado curral eleitoral. Havia muita fraude, havia muita manipulação de resultados. Então, como é que num cenário desse você pode dizer que havia honestidade e tampouco legitimidade no pleito eleitoral? Claro que nem uma coisa nem outra.
Letra D, moçada, diz que essa prática eleitoral eliminava a influência dos coronéis, afastando-os de decisões políticas da República. É claro que não, gente. Durante a Primeira República, como a gente viu em nossas aulas e já revisou aqui na questão, vigorou o chamado coronelismo, que era o poder político exercido pelos grandes proprietários, os chamados coronéis, que conseguiam controlar um número de eleitores, que eram pessoas que dependiam direta ou indiretamente de suas benesses, de seus benefícios, de seus favores. E letra E, regulavam a crescente produção industrial dos setores alimentício e têxtil. Não, como vimos, política do café com leite foi uma aliança entre São Paulo e Minas Gerais, se revezando no poder. Eis aí a alternativa correta, mais uma vez, letra B de Brasil. Vamos então para número 3 aqui, pessoal. Questão que fala sobre a nossa boa e velha Era Vargas. Dentro da Era Vargas, o assunto que será abordado diz respeito ao chamado Estado Novo. Da Era Vargas, que durou 15 anos, o que nos interessa é o chamado Estado Novo. O Estado Novo foi o período ditatorial da Era Vargas, que começou em 1937 e se estendeu até 1945. Durante o referido período do Estado Novo, todos os estados brasileiros receberam interventores federais. Esses interventores federais eram políticos aliados de Vargas. Eram pessoas da máxima confiança do presidente Getúlio Vargas. Em Pernambuco, o interventor federal foi Agamenon Magalhães. Que implantou no estado de Pernambuco a ideologia do Estado Novo, a ideologia de valorização do trabalho, de nacionalismo, de melhoramentos urbanos, de combate aos chamados inimigos do Estado Novo. Quem que eram os inimigos do Estado Novo? Os comunistas, por exemplo, os setores que não concordavam com a ordem política vigente. Perfeito? Então, Agamenon Magalhães, na condição de interventor federal em Pernambuco, implantou toda a ideologia do Estado Novo, que era um período ditatorial nessa região, no estado de Pernambuco. Por exemplo, vamos lá, pessoal, o Estado Novo era um período de ditadura, ok. Então havia censura aos meios de comunicação, perfeito. Pernambuco também possuiu censura aos meios de comunicação. Havia uma busca de uma coesão social, uma falsa coesão social, perfeito. Em Pernambuco também buscou-se adotar essa postura. Havia a defesa intransigente do nacionalismo. Pois bem, em Pernambuco também valorizou-se essa postura nacionalista. Então fique de olho, fique atento nas características do Estado Novo e principalmente na administração de Agamenon Magalhães. Muito bem, vamos ver então essa nossa questão. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu o golpe de Estado, iniciando o governo ditatorial que ficou conhecido como Estado Novo. Sobre esse período do governo Vargas, analise as afirmativas abaixo. Então a questão está falando sobre o período do Estado Novo, que, como dissemos, foi uma ditadura. Ditadura Vargas, que é justamente do contexto que vai de 1937
a 1945. Muito bem, vejamos, item 1. No âmbito econômico, vamos lá, no âmbito econômico, na parte econômica, as principais características foram o impulso à industrialização, o nacionalismo, o protecionismo e a intervenção do Estado na economia. Beleza, essas são características do Brasil durante o período da ditadura Vargas, conhecida como Estado Novo. Incentiva a industrialização do Brasil com a criação das indústrias de base, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, nacionalismo econômico, protecionismo e intervenção do Estado na economia. Item 2. Foi instaurado no país o estado de emergência. Estado de emergência, que autorizava o governo a invadir casas, prender pessoas, julgá-las sumariamente e condená-las. Verdade. Estado de exceção no Brasil. É uma ditadura, pessoal. Logicamente que numa ditadura, os opositores do regime eram perseguidos, e isso aconteceu no âmbito nacional, bem como no estado de Pernambuco. Também ocorreram perseguições políticas aos inimigos do Estado Novo. Vamos para a alternativa, para o item 3. Para a conquista da simpatia popular, o governo implantou o pluripartidarismo. Vamos analisar aqui, pessoal. Vamos analisar. Vamos circular aqui as palavrinhas-chave. Vamos destacá-las. Aqui está. Pluripartidarismo. O que é pluripartidarismo? É um partidarismo plural. Tem vários partidos, várias ideologias. Aí eu faço uma pergunta para você. O Estado Novo foi uma ditadura, certo? Ok. Se foi uma ditadura, você acredita que haviam liberdades políticas nesse período? É claro que não. Não havia pluripartidarismo. Quantos partidos existiam no Estado Novo, então, professor? Sabe quantos partidos existiam durante esse período? Nenhum. Nenhum partido. Todos os partidos foram colocados na ilegalidade. O item fala ainda que ele pôs fim, olha aqui, fim à repressão. Pessoal, o Estado Novo foi uma ditadura. Então o que mais houve foi repressão. Repressão aos inimigos do regime. Permitindo os operários participação no programa Voz do Brasil. Claro que não, pessoal. É uma ditadura. Características incorretas, portanto. Item 4. Com a indicação do escritor Graciliano Ramos, autor de Os Sertões, para o Ministério da Educação, o governo objetivava a colaboração dos intelectuais brasileiros. Pessoal, tudo errado aqui. Primeiro, Graciliano Ramos não é o autor do livro Os Sertões, que conta os episódios da Guerra de Canudos. Quem escreveu Os Sertões foi Euclides da Cunha, que nem vivia mais nesse período, já havia morrido, já havia falecido. E outra, Graciliano Ramos é um dos perseguidos políticos durante a ditadura do Estado Novo. Ele é um dos presos políticos, um dos mais célebres presos políticos da época do Estado Novo. Inclusive aquela famosa obra Memórias do Cárcere foi escrita por Graciliano Ramos, enquanto ele esteve na prisão do Estado Novo. Então, afirmação incorreta também. Tivemos 2 corretas e 2 incorretas. Corretas estavam apenas os itens 1 e 2. Vamos verificar então. Está correto o que se afirma em letra A, 1 e 2 apenas? Letra B, 1 e 3 apenas? Letra C, 1, 2 e 3 apenas? Letra D,
2, 3 e 4 apenas, e letra E, 1, 2, 3 e 4. A gente já viu que apenas 1 e 2 estão corretos, logo, a alternativa correta, letra A de aprovação. Beleza. Ficar atento então, pessoal, nas características do Estado Novo, no que se refere ao Estado de Pernambuco, é a interventoria de Agamenon Magalhães. É um período que, se por um lado houve um certo progresso, investimentos, por exemplo, na cidade de Recife e demais cidades pernambucanas, o programa de erradicação dos mocambos, por outro lado, você tem que lembrar que este é um período de ditadura, logo houve repressão política aos inimigos da ideologia defendida pelo Estado Novo. Muito bem, pessoal, vamos para a próxima questão agora. Já uma questão que fala sobre o período da ditadura militar. A ditadura civil-militar no Brasil, que durou entre o período que vai do golpe civil-militar, ocorrido no ano de 1964, e a redemocratização, que chega no ano de 1985. Este período de 21 anos é a ditadura civil-militar brasileira. Em 1964, os militares tomaram o poder e implantaram uma ditadura no Brasil. Durante os governos militares, podemos constatar: item 1. Os golpistas procuraram definir esse assalto à democracia como uma revolução. Verdade. O golpe de 31 de março de 1964 foi chamado de Revolução Democrática. Revolução Democrática. Foi uma tomada do poder violenta, que contou com a participação das Forças Armadas do Brasil, mas teve um apoio massivo de diversos setores da sociedade brasileira, grandes empresários, vários setores da imprensa nacional, setores ligados à Igreja Católica, houve setores da classe média, não podemos esquecer, amplos setores da classe média, apavorados com o governo de João Goulart, que o acusavam de ser comunista, tramaram esse golpe, esse assalto à democracia, intitulando esse movimento de Revolução Democrática. Item 2. O golpe militar de 1964 representou a culminância do processo de crise do populismo, iniciado com a renúncia de Jânio Quadros em 1961. Beleza, pessoal. O processo de crise e esgotamento do populismo, o populismo foi um estilo político que vigorou bastante durante as décadas de 40, 50, 60 no Brasil, que tem representantes emblemáticos, como, por exemplo, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, Leonel Brizola, entre outros. Essa política era caracterizada por um apoio das camadas populares, buscava o apoio das camadas populares, concedendo alguns benefícios à classe trabalhadora. Porém, o populismo vai apresentando os seus sinais de desgaste a partir do início da década de 60, em razão dos elevados índices inflacionários, do crescimento da dívida externa, da instabilidade política vivida no Brasil, da oposição de certos setores. E aí, pessoal, nós temos aí um momento muito importante que marca a crise do populismo, que é a renúncia do presidente Jânio Quadros, que foi 25 de agosto de 1961, a crise que se seguiu para a posse do vice, que era João Goulart,
criou-se um impasse muito grande, teve-se que até implantar o parlamentarismo para reduzir os poderes de João Goulart, porque os setores conservadores não queriam permitir que Jango assumisse a presidência. Então essa fase que vai de 61 a 4 é assinalada por muita crise do populismo no Brasil. Portanto, afirmação verdadeira, mais uma afirmação correta. Item 3. Uma das características dos governos militares foi o autoritarismo, visto que membros do governo não se mostravam dispostos a dialogar com os diversos setores da sociedade. Verdade, pessoal. Uma das características básicas do período da ditadura civil-militar no Brasil era o autoritarismo, cujo símbolo mais emblemático foi a aprovação do Ato Institucional número 5, em 1968, demonstrando aí que alguns setores do governo militar, sobretudo a chamada linha dura, tinham uma certa dificuldade em dialogar com vários setores da sociedade. A exemplo do movimento estudantil, do movimento operário, alguns setores progressistas da Igreja Católica. Perfeito? Mais uma afirmação correta. Item 4, tortura, prisão e expulsão do país foram instrumentos utilizados pelos governos militares contra alguns cidadãos para manterem seu poder inabalado. Verdade, pessoal. A tortura, sobretudo depois da aprovação do Ato Institucional número 5, lá em dezembro de 1968, acabou se tornando um instrumento do aparato repressivo do governo contra os opositores do regime. Os itens corretos, como vimos, são todos os itens estão corretos. Logo, 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Temos então aí, pessoal, a alternativa correta, letra E de Edenilson. Legal. Vamos para a próxima questão, mais uma que caiu no concurso da Polícia Militar de Pernambuco e fala sobre a ditadura civil-militar, mais especificamente sobre o Ato Institucional número 5, um dos mais terríveis instrumentos normativos lançados pelo regime militar, foi extinto no governo de, a alternativa A diz que foi no governo de João Batista de Figueiredo. A letra B diz que foi no governo de Humberto de Alencar Castelo Branco. A letra C diz que foi no governo de Emílio Garrastazu Médici. A letra D diz que o AI-5 foi extinto no governo de Ernesto Geisel. E a letra E, finalmente, diz que o AI-5 foi extinto no governo de José Sarney. Vamos lá então, pessoal. O AI-5, Ato Institucional número 5, mais repressivo dos atos institucionais, que autorizava a perseguição política aos opositores do regime, foi implantado em 1968. Nessa data, quem governava o Brasil era presidente Costa e Silva. Quem mais utilizou-se do AI-5 foi o presidente que sucedeu a Costa e Silva. No caso, o presidente Emílio Garrastazu Médici. Por isso que o seu governo é chamado de Anos de Chumbo. Porém, pessoal, a extinção do AI-5 ocorreu no ano de 1978, quando governava o Brasil o presidente Ernesto Geisel. Geisel era o presidente do Brasil quando da extinção do Ato Institucional número 5. Onde é que está a alternativa correta? Está aqui na letra D de Dinamarca. Aí está, pessoal, a alternativa correta, a letra D. Presidente Ernesto Geisel extinguiu o AI-5.
Muito bem, próxima questão, ainda falando sobre os governos militares do Brasil. Mais uma questão que apareceu no concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Pessoal, fique bem atento para essa temática, ditadura civil-militar, porque é um tema muito cobrado. Como você está percebendo, é um assunto recorrente em questões. A banca ou as bancas que já promoveram o concurso da Polícia Militar em Pernambuco costumam buscar questões, formular questões relativas a este período. Então fique muito atento. Os governos militares instaurados após o golpe de 1964 podem ser caracterizados por um regime que funcionou por uma série de atos institucionais. O ato institucional número 5 decretou que, alternativa A, as eleições para governador fossem indiretas. Letra B, fosse criado o Serviço Nacional de Informações, SNI. Alternativa C, as atividades do Congresso Nacional fossem suspensas. Alternativa D aqui, pessoal, houvesse o estabelecimento do sistema bipartidário. Letra E, qualquer manifestação de greve fosse considerada ilegal. Pessoal, então aqui nós temos, aqui nós temos algumas das atribuições do AI-5. O AI-5, para você entender, foi considerado o mais violento instrumento de repressão política implantado durante o governo militar. O AI-5 dava poderes ao presidente de fechar o legislativo, se ele assim o desejasse, fechar os trabalhos do Congresso Nacional, por exemplo, ou das assembleias legislativas, dava ao presidente o direito de cassar mandatos de parlamentares opositores ao regime, dava o direito de exonerar funcionários públicos considerados partidários de ideologias contrárias às defendidas pelo regime militar, cancelava o direito de habeas corpus para crimes políticos no Brasil e autorizava a tortura contra os inimigos da ditadura civil-militar. Como você percebeu, o AI-5 é uma espécie de golpe dentro do próprio golpe no Brasil. Posso dizer que a ditadura foi de fato implantada no Brasil quando da implantação do AI-5. Isso foi em dezembro de 1968, no governo do presidente Costa e Silva. Por quê? Porque o AI-5 foi um instrumento extremamente arbitrário, que estabelecia, por exemplo, o direito do presidente cancelar, suspender, fechar as atividades do Congresso Nacional. A alternativa correta, letra C. Beleza? Fique atento aí com o AI-5. É um tema também campeão, recordista de recorrência em questões da Polícia Militar de Pernambuco. Muito bem, vamos em frente. Questão número 7. Em relação ao tombamento da capoeira como patrimônio imaterial da cultura brasileira, podemos afirmar que esse tombamento... Olha aí, pessoal. Aqui a gente pega uma questão que vai trabalhar com a temática da herança afrodescendente em Pernambuco. Bom, pessoal, Pernambuco foi uma das regiões do Brasil que mais recebeu contingentes de africanos escravizados, ficando atrás só do Rio de Janeiro e de Salvador. Portanto, há uma influência muito grande da cultura africana
na formação da cultura pernambucana, da cultura brasileira como um todo, com várias expressões artísticas e culturais fundamentais. Influência, por exemplo, no folclore, no artesanato, na alimentação, no frevo, no maracatu, na própria capoeira, que é patrimônio imaterial da humanidade, tombada pela Unesco, pessoal. Então vamos ver aqui, ó, sobre o tombamento da capoeira, que é patrimônio imaterial da cultura da humanidade, não só do Brasil, mas da humanidade como um todo. Podemos afirmar que esse tombamento é irrelevante, pois a capoeira é a expressão de liberdade. Nós podemos dizer que esse tombamento, pessoal, considerando a capoeira um patrimônio imaterial da humanidade, podemos dizer que é irrelevante? É claro que não. É uma valorização da cultura brasileira. Letra B. Atende às necessidades básicas dos velhos mestres. Não, né, pessoal? O objetivo desse tombamento é a preservação dessa cultura, é a própria disseminação dessa cultura. Outras pessoas, inclusive do mundo todo, puderam conhecer a capoeira, que agora é um patrimônio cultural da humanidade. Letra C. É mais um passo no sentido de branqueamento da capoeira? Não, muito pelo contrário. É um passo decisivo no sentido de se valorizar as raízes históricas da capoeira, que estão ligadas ao período de vigência da escravidão no Brasil. Letra D. É um meio para se garantir a preservação da capoeira. É um meio de se garantir que as gerações vindouras também possam apreciar este exemplo fantástico da cultura brasileira. Legal. Alternativa correta, a letra D de Dinamarca. Muito bem, pessoal. Vamos em frente aí. Mais uma questão chegando aí. Questão que já caiu no concurso da PM Pernambuco. Vamos ver o que fala essa questão. O clima de censura do regime militar não impediu, olha aqui, não impediu que jovens e artistas se arriscassem na luta por uma sociedade democrática. Luta por uma sociedade democrática, pessoal. O período do regime militar foi um período repressor, um período autoritário, com censura, com prisões, com perseguições. Porém, isso não impediu que, por diversas ocasiões, a sociedade se organizasse, a sociedade civil se organizasse e promovesse movimentos sociais de oposição à vigência da ditadura militar. Em Pernambuco nós tivemos vários exemplos desses movimentos. Podemos mencionar o movimento estudantil, pessoal. Movimento estudantil encabeçado pela União Nacional dos Estudantes, ou pela UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. O movimento estudantil foi um dos mais vigorosos movimentos sociais de oposição à ditadura militar em Pernambuco. O movimento estudantil, temos também o movimento dos trabalhadores urbanos, os operários, que também se posicionaram contra essa repressão, essa censura. Nós temos a participação de políticos que também organizaram esses movimentos sociais na luta, por exemplo, pela aprovação da lei de anistia, que aconteceu em 79, na luta pelas diretas já, que aconteceu entre 1983 e 1984 no Brasil. Nós temos a atuação de grandes políticos pernambucanos, como Miguel Arraes, que chegou a ser exilado, foi um perseguido político, era o governador de Pernambuco, quando do golpe militar em 64, foi para o exílio na Argélia, retorna ao Brasil em 79 e vai lutar pela redemocratização do Brasil. Nós temos o exemplo de Dom Helder Câmara, entre outros. Então é preciso você ficar atento nos movimentos sociais
de contestação à vigência da ditadura militar no Brasil. Vamos lá? A esse respeito, pode-se afirmar que, número 1, os festivais de música popular da TV Record constituíram importantes espaços de atuação destes jovens. Sim, podemos dizer aqui que nos festivais de música surgiram as músicas de protestos. Músicas de protesto, por exemplo, com Chico Buarque de Holanda, com Edu Lobo, com o próprio Geraldo Vandré, entre outros. Número 2, a UNE era o único órgão institucionalmente aceito pelo governo que representava os estudantes. Pessoal, a UNE foi colocada na ilegalidade. A UNE foi colocada na ilegalidade durante a ditadura militar. Então não era um órgão aceito pelo governo militar. Logo, esta afirmação, deixa eu colocar direitinho aqui, é falsa. Item 3. Compositores como Edu Lobo, Chico Buarque de Holanda, Geraldo Vandré ficaram conhecidos pelas canções de protesto. Verdade, pessoal. Chico Buarque aí com a música Apesar de Você, com a música Vai Passar, com a música Cálice. Cálice era um recado direto para a ditadura. Esse cálice não era cálice de vinho, era cálice de cala-boca, de repressão, de censura. Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, ou Caminhando e Cantando, como a gente conhece, que acabou se tornando um hino das passeatas que eram realizadas contra o governo militar. Todo mundo cantava aquela música. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Estão corretas, portanto, as afirmações 1 e 3. 1 e 3 apenas. Onde é que está a resposta correta? Está na letra E de Edenilson. Muito bem, pessoal. Mais uma questão aqui resolvida. Legal. Vamos para a próxima aqui, ó. Que já é uma questão mais recente. A ditadura civil-militar brasileira foi um dos capítulos mais tristes da história nacional. Sobre o contexto da eclosão do golpe em 1964, assinale a alternativa correta. Veja que essa questão também foi elaborada pela nossa banca, que vai formular a prova do concurso da Polícia Militar, o PENET. Vamos lá? Aqui tá, pessoal. A alternativa A. O golpe civil-militar e suas consequências se inserem no contexto mais amplo da Guerra Fria e suas repercussões na América Latina. Beleza! Já encontramos aí a nossa alternativa correta. O golpe militar de 1964 ocorre dentro daquele contexto de bipolarização mundial. Esse contexto é chamado de Guerra Fria, do antagonismo entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, capitaneado pela antiga União Soviética. É nesse contexto que se instalam várias ditaduras militares na América Latina. Letra B. As tensões sociais que marcaram o Brasil nesse período se restringiam ao espaço urbano, especialmente ao movimento operário. Pessoal, as tensões sociais existentes no Brasil estavam restritas ao ambiente urbano? É claro que não. No ambiente rural também existiam sérias tensões sociais. A exemplo das ligas camponesas, que a propósito começaram em Pernambuco, com Francisco Julião. As ligas camponesas defendiam veementemente, defendiam de maneira intransigente a necessidade de se implantar a reforma agrária no Brasil. Portanto, tensões sociais existiam tanto nas cidades, nos centros urbanos, com o movimento operário reivindicando principalmente melhoria nas condições de trabalho e melhor remuneração,
mas também aconteciam na zona rural, onde atuavam as ligas camponesas, defendendo a necessidade da implantação da reforma agrária no Brasil. Letra C. A aproximação política do governo Jango com a União Soviética desgastou politicamente o governo brasileiro. Isso é incorreto, pessoal. Isto é incorreto. A justificativa que é usada pelos golpistas para derrubarem o presidente João Goulart era a de que ele era supostamente comunista. Letra D. O fortalecimento do exército após a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial provocou um desequilíbrio no jogo interno de poderes. Não, definitivamente esta não é uma das razões que levam ao golpe de 64. O apoio militar brasileiro à Revolução Cubana inquietou a elite local, que retirou seu apoio político ao presidente João Goulart. Claro que não há uma participação, um apoio brasileiro à Revolução Cubana, até porque a Revolução Cubana é de 1959, pessoal, portanto anterior ao governo de João Goulart, e muito pelo contrário, o Brasil não enviou apoio militar a Cuba nesse contexto histórico. Afirmação incorreta. A alternativa correta é aquela que consta na letra A, que fala que o golpe militar está inserido no contexto internacional da Guerra Fria. Beleza. Mais uma questão elaborada pela nossa banca, no PNET 2014. Sobre a ditadura militar no Brasil, 1964-1985, assinale a alternativa correta. Vejamos então. O regime militar no Brasil se iniciou com um golpe político que destituiu o então presidente Jânio Quadros. Opa, muita calma nessa hora. Pessoal, o presidente deposto não foi Jânio Quadros. Jânio Quadros renunciou 3 anos antes. Quem foi deposto pelo golpe civil-militar de 31 de março de 1964, como vimos nas nossas aulas, foi Jango, presidente João Belchior Marques Goulart. Jango, nosso bom e velho João Goulart. Perfeito? Não foi Jânio Quadros. Letra B. A tortura era uma realidade nos órgãos de repressão do governo. Por exemplo, o DOI-CODE, o DOPS, Operação Bandeirante, Operação Condor. Verdade, pessoal, a tortura foi utilizada pelos órgãos de repressão, pelo aparelho de repressão do Estado, sobretudo após a decretação do AI-5. Verdade essa afirmação aqui, pessoal. Verdadeira. Letra C. Apesar da repressão política, a censura não foi adotada na ditadura militar brasileira. Não, é claro que a censura foi implantada, sim, senhor. Censura prévia aos meios de comunicação, às peças de teatro, aos filmes, à televisão, às novelas. Censura houve, sim. Letra D. O Brasil foi o único país da América do Sul a vivenciar uma ditadura militar nesse período. Não! Vários países da América do Sul tiveram ditaduras também. Argentina, Chile, Paraguai, todos esses países também tiveram períodos de exceção. Letra E. O governo ditatorial militar brasileiro não sofreu com movimentos de resistência. É claro que vários movimentos de resistência foram formados. A luta armada, grupos guerrilheiros, grupos paramilitares vão fazer a guerrilha, a luta armada para tentar desestabilizar o governo. Vários grupos são montados. A guerrilha rural, por exemplo, a guerrilha do Araguaia,
ou no Vale do Ribeira, em São Paulo, com o Lamarca, o movimento estudantil, o movimento operário, setores da imprensa brasileira, setores da Igreja Católica, enfim, vários movimentos de resistência. Então a única alternativa correta aqui é a alternativa B de Brasil. Tá aí para você respondido então a questão de número 10. Mas ainda não acabou. Vamos lá, que a gente precisa fixar muito bem este conteúdo para chegar no dia da prova com condições de gabaritá-la. Essa é a missão, pessoal. Missão dada é gabaritar as 10 questões, acertar todas as 10 questões da sua prova de história. Vamos lá. Número 11, mais uma questão elaborada pela nossa banca. Fica atento para a forma como a banca trabalha, o enfoque que é dado por ela nos mais diferentes temas que constam do nosso edital. A ditadura civil-militar brasileira se inseria em uma conjuntura mais ampla, que foi a ou as, letra A, Guerra Fria e a presença de várias ditaduras militares na América do Sul. Beleza! A ditadura brasileira, a ditadura civil-militar brasileira, está inserida no contexto da chamada Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria? Bipolarização do mundo entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E no contexto em que vigorou a ditadura militar no Brasil, vários países da América do Sul também implantaram a ditadura. O Chile, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai. Letra B, expansão do socialismo na América. Não, pessoal. O socialismo na América implantou-se para valer mesmo em Cuba. Depois da Revolução Cubana e depois do embargo econômico que Cuba sofreu e acabou se aliando por conta disso à União Soviética para receber apoio político, econômico e militar. Letra C, tomada do poder pelos partidos de esquerda. Não também. Letra D, valorização socioeconômica dos militares sul-americanos após o fim da Segunda Guerra Mundial. E letra E, ações diplomáticas da União Soviética no chamado Cone Sul. Nada a ver. Pessoal, o contexto histórico, o contexto internacional, a conjuntura internacional do período de implantação da ditadura no Brasil e de vigência da mesma ao longo de 21 anos está ligado diretamente à questão da Guerra Fria e à implantação de várias ditaduras militares aqui na América do Sul. Portanto, o Brasil não foi o único país que apresentou um regime de exceção. Nossos vizinhos também tiveram essa mesma trágica experiência. Questão número 12, mais uma formulada pela UPE-NET, que é a banca nossa que vai elaborar esse certame, a nossa prova do concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Vejamos aí o que diz a questão 12, gente. Após a ditadura militar brasileira, o primeiro presidente civil eleito por voto direto. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Queremos aqui o primeiro presidente civil eleito por voto direto. Atenção, queremos saber quem foi o primeiro presidente civil do Brasil após o período da ditadura civil-militar. Primeiro presidente civil que foi eleito pelo voto direto no Brasil. Então vamos lá. A ditadura militar acabou em 1985. O primeiro presidente após a ditadura o primeiro presidente eleito foi Tancredo Neves, mas ele foi eleito no colégio eleitoral. Ele foi eleito pelos deputados, o Congresso Nacional.
ele não foi eleito pelo voto direto. E Tancredo Neves acabou falecendo nas vésperas de tomar posse do cargo de presidente, sendo substituído pelo vice José Sarney. As primeiras eleições diretas para a presidência da República no Brasil após a ditadura militar foram realizadas em 1989, sendo eleito o candidato Fernando Collor. Fernando Collor foi o primeiro presidente da República, primeiro presidente civil eleito pelo voto direto após eleições presidenciais diretas, voto direto da sociedade. Em 89, Fernando Collor foi eleito. Legal? Então vamos ver aqui as alternativas. Vou voltar ao enunciado da questão que diz: após a ditadura militar brasileira, o primeiro presidente civil eleito por voto direto foi... Vejamos então as alternativas. A alternativa A nos diz que foi Tancredo Neves. A alternativa B nos diz que foi FHC. A alternativa C diz que foi Lula. A alternativa D diz que foi Dilma Rousseff. E a alternativa E diz que o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto após o período da ditadura militar brasileira foi Fernando Afonso Collor de Mello. Aqui a resposta, pessoal. A alternativa correta, letra E, de Edenilson. Fernando Collor foi o primeiro presidente civil eleito pelo voto direto após os 21 anos de ditadura militar. Fernando Collor foi eleito em 1989, derrotando no segundo turno ao candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Beleza? Então, resposta correta, letra E, Fernando Collor. Show de bola então, pessoal? Vamos para a próxima questão. Temos mais uma ainda. Faleceu recentemente em um acidente aéreo o candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Sobre esse político, é correto afirmar que a alternativa A foi governador de Pernambuco. A alternativa B era filho do político Miguel Arraes. A alternativa C era candidato a presidente pelo Partido Verde. A alternativa D exercia mandato de deputado federal quando faleceu. Pessoal, Eduardo Campos foi candidato à presidência da República pelo PSB. Tinha como vice Marina Silva. Ele foi governador de Pernambuco por 2 mandatos, tendo uma administração considerada satisfatória. Teve a aprovação da maioria dos cidadãos pernambucanos. Era neto de Miguel Arraes. Candidato a presidente, como dissemos, pelo PSB, e exercia o mandato de governador quando faleceu. Portanto, a afirmação correta está na letra A de aprovação. Show de bola então, pessoal. Terminamos aqui mais uma bateria de questões preparatórias para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Desta vez a gente passou por vários assuntos relativos ao período histórico republicano em Pernambuco. Espero que você tenha se preparado muito bem e possa revisar esse conteúdo, estudar mais, buscar sempre consolidar esses conhecimentos adquiridos, se preparar bem para o dia da prova, chegar lá e gabaritar, chegar lá e ter um grande desempenho ultra satisfatório, porque você merece a aprovação, porque você está se esforçando, você está estudando com afinco. A aprovação é para os fortes e você precisa se dedicar,
Você precisa revisar esse conteúdo para que não tenha nenhuma surpresa desagradável na hora da avaliação. Na hora da sua prova, você precisa de muita concentração, mas você precisa de preparação anterior a isso. E a gente está aí para te ajudar a conseguir chegar até as suas mais importantes conquistas. Um grande abraço para você e te vejo na próxima aula. Valeu, pessoal. Boa sorte a todo mundo. Valeu. Até a próxima.